Olá, eu sou a Maria Raquel Alves da Silva e vou apresentar o trabalho Web Art e Webcomics em Steel Campbell, análise das obras de Memories Won't Last e Knowles. Bom, iniciando, a gente já sabe que arte digital não é mais nenhuma novidade para quem quer que seja. Seus recursos são cada vez mais intuitivos e também, ao mesmo tempo, mais complexos, né? A gente tem as ferramentas, elas vêm evoluindo muito rápido e com capacidades exploratórias até mesmo inimaginadas antes. Com isso, as histórias em quadrinhos, elas vêm se proliferando, perdão, massivamente com esse processo. E a gente percebe isso pela quantidade de histórias em quadrinhos que vêm sendo publicadas recentemente na internet, utilizando a formatação da web. E, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento artístico que já vem há algumas décadas, inclusive, fazendo uso da internet, das ferramentas da web, navegadores e tudo mais, para criar obras artísticas, que, no caso, é o que a gente costuma chamar da web art, né? A web art, ela é geralmente definida como modalidade artística que faz uso de dispositivos computacionais e que é voltada para a internet, que pode ser acessada através de dispositivos aptos para tal, né? Existe ainda, até hoje, apesar de já se ter registros de obras de web art desde os anos 90, perdão, existe ainda hoje uma certa dificuldade de se definir o que é essa web art, tanto pela evolução dos dispositivos. Antigamente tinham só computadores, agora nós temos tablets, smartphones e televisões também que acessam a internet, seja pela falta de uma unidade nessa linguagem e por ela ter uma grande permissividade, ela é muito permissível. Então, você pode ter obras desde muito convencionais até obras extremamente experimentais. Assim, o Fábio Oliveira Nunes, um dos teóricos que já se debruçaram pela questão da web art, principalmente no contexto brasileiro, ele parte do princípio de que existem duas formas de você falar web art, uma no sentido mais amplo e outra no sentido mais estrito. A sentido mais amplo seriam obras que são todas as obras que são pensadas em serem visualizadas no dispositivo web, seja computadores ou smartphones. E, num sentido mais estrito, né, seriam aquelas obras que, além dessas características de serem projetadas para serem vistas na internet, elas teriam por objetivo alguma subversão semiótica da imagem, do site, teriam uma subversão daquele conceito da usabilidade, um interesse numa subjetividade maior, através da codificação do código mesmo. Mas aqui, no contexto desse trabalho, a gente vai trabalhar nesse sentido mais amplo da web art, devido ao caráter das obras produzidas, vislumbrando as possibilidades expressivas disponíveis na época da internet. E também esse estudo também parte muito da convergência que pode existir entre a web art e a webcomics. Essa imagem que está ilustrando aqui, ela é uma imagem de uma obra de web art. Essa obra, que se chama Paper Hard, ela foi feita no meados dos anos 2000, entre 2000 a 2004, ela é uma obra de web art que tem vários hiperlinks, ela leva a vários caminhos, e um dos caminhos que ela leva é a uma obra de história em quadrinhos, que é essa que a gente está visualizando aqui. Isso é um exemplo bastante antigo e até, de certa forma, arcaica dessa forma de diálogo entre a web art e a webcomics. Mas a gente vai falar um pouco mais disso através dos trabalhos do quadrinista australiano Stu Campbell, que, no caso, ele vem já há bastante tempo trabalhando com ilustração digital e histórias em quadrinhos para a internet. A gente vai ver essa daqui primeiro, que é a These Memories Won't Last, que é uma obra narrativa que explora, ela tem um caráter um tanto quanto autobiográfico. Ela fala sobre a deterioração da memória do avô do Stu, e que teve suas memórias progressivamente degeneradas com o avanço de uma doença chamada Alzheimer. Bom, aqui há uma exploração muito preciosa dos recursos da web nesse trabalho,
que parte desde o carregamento inicial da página. Aqui a página já está carregada, mas se a gente for iniciar o carregamento da página novamente, ela vai progressivamente surgir até nós, como a ideia da memória que vai aos poucos surgindo, que também vai desaparecendo com o tempo. A página ela está carregando aqui, mas daqui a pouco vai mostrar. Pronto. Você percebe que as imagens elas vão tendo um sumiço, elas vão aparecendo, mas ao mesmo tempo vão sumindo. E aqui é a página inicial da obra mesmo, onde pede para você fazer o scroll. E ela é navegada dessa forma. Você vai navegando ela numa técnica chamada scroll infinito, que é uma técnica típica das histórias em quadrinhos voltadas para a internet, que é onde na página você pode navegar sem que tenha um fim, não tem uma página. Uma página, tipo, como uma página tradicional de quadrinho, você pega e vira outra, pega e vira para a próxima, você vai descendo progressivamente até o fim da história, que é chamado de scroll infinito. Vocês estão vendo aqui que as imagens elas estão sumindo, né? É um recurso que o Stu Campbell faz para que você mantenha-se ativo na construção da imagem. Você não pode parar a imagem, você tem que dar continuidade. Ela vai desanuvando, ela vai desaparecendo, né? E o fio, ela é muito importante aqui na construção dessa narrativa. Ela utiliza recursos da web de uma forma muito preciosa, recursos típicos, específicos da internet, faz um uso muito robusto desses recursos, ao mesmo tempo que não deixa de ser uma história em quadrinhos. A narrativa gráfica sequencial permanece dos diálogos, da narração seguida de imagens, ela permanece e se perpetua. Então, é um, é um trunfo essa construção imagética que o Stu Campbell consegue fazer nesse trabalho. A sua outra obra que a gente vai analisar aqui é a obra Naus, que é uma obra criada em 2007, que consta com 2 volumes que possuem 14 capítulos no primeiro volume e 10 capítulos no segundo, que narra as aventuras de um personagem que ele vai permear uma cidade gigantesca e caótica chamada Naus. Essa obra, ela vem antes do These Memories Won't Last, que é ainda dessa década. Essa obra é da década, perdão, ela é de 2016, a obra do These Memories Won't Last, enquanto Naus é de 2007, mas você percebe, há um grande pioneirismo na obra Naus. Ela desbrava os limites da técnica de quadrinhos digitais com ambiente web de uma forma muito também preciosa. Voltando a usar, ela utiliza os recursos em tela e utilizam também um recurso chamado, que também é utilizado no These Memories Won't Last, mas que aqui também é utilizado de uma forma bem mais robusta, que é o do Motion Graphics, que são histórias em quadrinhos que possuem um certo dinamismo. Elas vão possuir imagens em movimento também, mas permanecendo como histórias em quadrinhos. Nós vamos ter uma barra de rolagem nesse site, né, na obra dele, onde você pode navegar. Você navega através desses ícones que vão estar disponíveis durante todo o site, onde você vai navegando. Você pode perceber que há uma grande interseção entre a história do motion comics com o design gráfico também e com as histórias em quadrinhos. Tudo isso utilizando o máximo, explorando ao máximo os recursos e a linguagem da internet de uma forma bastante única, bastante preciosa. A gente consegue verificar aqui pelas transições, tudo aqui é milimetricamente pensado no contexto da web. É uma coisa que não, para você transferir essa obra para uma mídia impressa, teria que fazer toda uma readaptação que talvez sequer fosse interessante, mas
para a gente ver aqui como essas obras elas confundem, assim, confundem no sentido de a gente não sabe mais o limite onde é que são obras de web art, se é só webcomics, mas com todos esses recursos da web tão pensado, uma obra de arte toda pensada no contexto da internet, não deveria também ser uma obra de web art, olhando em um determinado parâmetro? E, bom, a finalidade desse trabalho, além de mostrar essa interseção, esse alinhamento de duas categorias artísticas que muitos consideram como separadas, web art é uma coisa e webcomics é outra, mas também uma forma de mostrar e provocar, né, que será que não existem pontos de semelhança, de aproximação entre essas duas categorias artísticas. E, bom, é basicamente isso. Muito obrigada. E aqui está o referencial bibliográfico da pesquisa. Muito obrigada.